Amados, boa noite, graça e paz a todos, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Quero agradecer a Deus por sua vida e vamos juntos ler o capítulo 3 do profeta Amós. Então, abra o seu coração, ore, peça a Deus para iluminar o seu entendimento, aguçar seu espírito, preparar a terra do teu coração, para que nós possamos absorver a profecia, entendê-la para aqueles dias e aplicá-la nos nossos dias, e assim crescermos firmes e fortes no Senhor, amém? Então vamos juntos, sem perder muito tempo, capítulo 3, o profeta Amós diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo. Então, e agora ele faz um apelo: ouvir, vinde, ouça o que Deus tem contra vocês, porque o que vocês estão fazendo aí é mal, é morte, e Deus tem uma palavra para vocês. Ou vocês consertem agora, ou vocês vão ser tragados, o inimigo vai vir. E aí ele começa a dizer, a ideia aqui é esse Deus que os tirou, que os fez subir do Egito, o Deus que tirou vocês do Egito, ou seja, Deus traz à memória deles o poder dele, a glória dele, o tamanho da grandeza dele. Eu tirei vocês da terra do Egito. Então ouça o que eu estou dizendo. Então aí Amós, ele sai, ele fala assim: não é palavra minha não, é palavra de Deus. Aí verso 2: de todas as famílias da terra, ou seja, de todos os povos da terra, somente a vós outros os escolhi. E eu escolhi vocês, Israel, não porque vocês são especiais não, é porque eu quis assim, que o meu nome ficasse conhecido entre as famílias das nações da terra, através de vocês. Eu chamei Abraão para ser bênção a todos os povos da terra. Eu quis isso, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ou seja, o profeta ainda dá a ideia para nós, Deus está punindo, castigando. Eu só quero que vocês olhem nos bastidores do texto, nas entrelinhas, e olhando para a realidade, que vocês vão perceber que é o pecado deles, o acúmulo do pecado deles que está caindo sobre a cabeça deles. E eles vão ver isso de perto. Está aqui, ó. Verso 3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É óbvio que não. Vai haver acordo entre Deus e a nação de Israel se eles não se dispuserem a servir Deus? É como o esposo e a esposa, eles vão caminhar juntos numa relação conjugal sem que haja acordo, diálogo entre eles, em que cada um cumpra o seu papel? Não tem como, está aqui, ó. Não tem como Deus agir na vida deles se eles não tiverem disposição para seguir aquilo que eles tinham, que era a lei. Eles estavam quebrando os mandamentos, os acordos que faziam parte do pacto, eles estavam sendo quebrados por eles. Verso 4. Aí você vai ver aqui um tanto de perguntas que são similares, cuja resposta é óbvia. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? É lógico que não vai rugir sem a presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Não, ele só vai levantar a voz quando ele apanhar a presa. Cairá a ave no laço em terra? O passarinho vai cair lá na terra se não houver armadilha para ela? Não tem como, a ave não vai cair sem ser armadilha. Tem que ter uma armadilha, um passarinheiro, uma arapuca. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não, o laço levanta da terra quando o animal, o inimigo cai lá dentro e ele levanta da terra. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Não, quando tocava a trombeta avisando perigo, o inimigo estava vindo, o povo tremia nas bases e se preparava. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Sim. Tem algo acontecendo na terra sem que não seja a vontade de Deus, seja para o bem, seja para o mal? Tem alguma coisa acontecendo que não esteja acontecendo em Deus? Tem algum fio de cabelo caindo da nossa cabeça? Tem alguma árvore, alguma folha caindo no chão sem que não aconteça em Deus? Não, tudo, seja para o bem, seja para o mal, acontece em Deus. Nada existe fora de Deus. Aí diz o texto:
Diz o texto assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sim, tanto que ele está revelando aqui agora a Amós, para que o povo de Israel se arrependesse. Não é porque a profecia é um capricho e terá que se cumprir, porque se eles ouvissem Amós e os profetas anteriores a Amós, eles, na sequência, eles não teriam ido para o cativeiro da Síria, as 10 tribos do norte. Não teriam. Deus veio falando o tempo todo através dos profetas. E eu te digo, hoje para nós, quando eu olho para a terra e vejo os acontecimentos, já está escrito, Jesus falou conosco. Paulo falou, Pedro falou, os profetas falaram, João falou, nós lemos aqui em Apocalipse, fizemos a leitura inteira. Ou seja, amados, Deus nos fala pelo Filho Jesus. Então hoje, nos nossos dias hoje, não fica por aí buscando profecias novas, porque não as terá. E qualquer coisa que aconteça aí do lado de fora, Deus falando através de alguém como profeta, só tem significado se passar pelo crivo do Evangelho. Porque é o autor aos Hebreus que diz para nós, logo no início: Deus outrora falou com os nossos pais no passado, através dos profetas, por sonhos, visões, revelações. Hoje, nos nossos dias, Deus nos fala pelo Filho, o Filho é Jesus, a palavra revelada, tudo se cumpre em Jesus, Ele é o verbo, a palavra de Deus. Então leia Jesus, aprenda Jesus, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas que estão saindo pelo mundo, laçando ovelhas, destruindo igrejas e machucando almas de pessoas com suas loucuras. Escreva o que eu estou dizendo, anote no coração seu aí, ó. Grande parte, quase 100% das profecias que se saem hoje dos púlpitos de igreja, já gravadas e postadas, é fruto do coração humano, não tem nada de Deus. Bíblia que é mesmo, ninguém quer ler. Jesus que é bom, ninguém quer ler. É por isso que o profeta vai dizer mais na frente que a fome e sede na terra não vai ser de pão e água, vai ser do Evangelho, da palavra. Então não tem nada novo acontecendo. Leia Jesus que você saberá tudo. Rugirá o leão rugiu o leão, quem não temerá? Sim, rugiu o leão, todo mundo corre com medo e teme. Falou o Senhor, quem não profetizará? Quem é louco? Se Deus está mandando eu profetizar o Evangelho, anunciar Jesus, conforme o Evangelho, não conforme o que eu penso, o que eu creio, o que eu acho, mas conforme a verdade, quem é o louco de não profetizar? Então não saia do Evangelho, não fuja de Jesus, profetize. Verso 9: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressão há no meio dela. Isso aqui é uma ironia, irmãos. Deus está mandando ir lá nos palácios de Asdod, cidade dos filisteus, e lá nos palácios do Egito, onde eles foram escravizados. Ou seja, vai lá fora no mundo, porque Israel considerava as nações vizinhas pagãos, canos, ia para o inferno. É como a religião de hoje cristã: quem está aqui dentro está salvo, quem está lá fora está no inferno. Então o mundo só está do jeito que está por conta dos pecados lá de fora, dos perversos, não por conta dos pecados daqui de dentro. E Deus está ironizando. Vai lá, busca o povo de Asdod, o povo do Egito, que são os que se chamam de pecadores, os depravados, os devassos. Traga-os, coloque aqui nos montes de Samaria. Samaria foi fundada por Onri um pouco antes, o rei Onri, em cima da colina de Semer. Então traz esse povo, põe nos montes de Samaria, que ao redor, não é em cima de Samaria, ao redor, no Monte Ebal, no Monte Gerizim, os dois montes, Ebal e Gerizim, e deixa-os olhar de lá para dentro de Samaria, para eles verem a bagaceira que tem dentro, a opressão do povo, o pecado, a loucura que está no meio do povo, irmãos matando irmãos, filhos relacionando sexualmente com as mulheres dos pais, com as escravas deles, irmãos fazendo os outros de escravos, os ricos oprimindo os pobres ao ponto de matar a esperança deles.
como nós lemos no capítulo 2. Volta lá e leia. Isso aqui é uma ironia, porque a religião cristã, principalmente, ela enxerga o pecado de fora, ela nunca enxerga o pecado dela. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. O juiz de Deus começa em casa, o fogo começa em casa. Então não fica olhando o pecado do outro, não. Olha para si, passa pelo prumo do evangelho e conserte. Porque Israel, verso 10, não sabe fazer o que é reto, não sabe cumprir a lei, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação, entesoura, acumula, ou seja, não é juízo, não é punição, não é castigo dos céus, não, é o pecado que acumulou dentro da cidade, a injustiça social, a opressão do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, os tributos altos, a loucura da religião escrava, cheia de ídolos, matando o povo. É um acúmulo de pecados. Está vendo? Quando você lê nos bastidores, você vai perceber que não tem juízo de Deus não, ira de Deus não. É o acúmulo, eles estão colhendo o fruto do pecado deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Escuta, Deus que está dizendo, não sou eu, Amós. Um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. Ou seja, a Síria virá, o rei da Síria virá e derrubará essas fortalezas de vocês em que vocês confiam, os castelos de vocês que vocês acham que vocês estão seguros neles, serão saqueados e derrubados, não vai sobrar nada aí. Verso 12, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Conforme diz Calvino no comentário dele, aqui, desse texto, não, Deus não está falando de salvação de um remanescente aqui não, Deus não está aliviando não, o que Deus está mostrando aqui é a realidade do que é. Quando o leão pegava a presa, ninguém encostava perto, todo mundo fugia. Depois que o leão comia, estava satisfeito, sobrava os pedaços da orelha e das patas. Aí o dono ia lá e pegava a orelha e o pedaço da pata para servir de testemunho. Olha, destruiu meus animais. Sim, então Deus está dizendo que parte de Israel, após ser saqueado, alguns sobrariam. Ou seja, é a ideia do remanescente. É aquela mesma ideia de Elias, oh Deus, só eu fiquei, cheio de autocomiseração, só eu, Senhor, e eu estou com medo de morrer, me perseguem lá, ó Jezabel com Acabe. E Deus, você está doido, Elias? Levanta, vai fazer o serviço que eu te mandei fazer, você não está sozinho não, junto com você tem mais 7.000 profetas aí que não se dobraram diante de Baal, diante do mundo, diante da política do mundo, que não se misturou e manteve a postura. Fique atento, isso aqui, ó, leia conosco. Vamos lá então, ó. Verso 13, e diz mais ainda, né? Verso 12, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samarias, com apenas o canto da cama e parte do leito. Por que eu repeti? Por causa do canto da cama e por conta de parte do leito. Aqui a ideia de canto da cama era o sofá deles, e a ideia de parte do leito eram as almofadas deles, era onde os generais, nos seus castelos, os generais, os poderosos, descansavam de suas obrigações, seguros dos seus castelos. Deus falou assim, ó, nem aí onde vocês acham que estão seguros, estão descansando, vai sobrar. É lá no canto é que vai destruir tudo, vai sobrar o mínimo que pode. Agora sim, verso 13, ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, ouvi e protestai, que olha para cá, no dia em que eu puni Israel, por causa das suas transgressões, ou seja, a punição não é primeiro, é consequência. É o pecado alcançou, ou seja, é mente cauterizada,
É o homem entregue à sua própria disposição mental reprovável. É Deus dizendo assim: vocês querem viver assim sem mim? Então vivam, colhe as consequências. É simplesmente isso, amados. O pecado deles, o acúmulo de opressão, de injustiças, acumulou e colheram. Aí, ó. No dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. A casa de Jacó era o lugar onde se adorava os bezerros de ouro. Foram lá. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. As pontas do altar eram onde ficavam os chifres, poder. Quebrar as pontas do altar era um ato de profanação, porque eram nas pontas do altar é que eles derramavam e aspergiam sangue. Então Deus está dizendo assim, ó, tudo vai ser profanado. Esses lugares de idolatria de vocês, que é a casa de Betel aí, onde vocês chamam de casa de Deus, que de casa de Deus não tem nada, é a casa de idolatrias, de loucuras, serão derrubadas. Visitarei também, e vocês verão. Verso 15: derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ou seja, se vocês estão pensando que vocês vão ficar impunes, vocês estão enganados. Porque aqui quando ele diz casa de verão e casa de inverno, é porque eles tinham essa ideia. Época de calor, eles mudavam para os lugares mais frios, casa de inverno, e ali aguentava o tranco. Casa de verão, é quando estava o tempo de inverno, eles iam para um lugar mais quente. Os ricos faziam isso. E Deus está dizendo: vocês não vão livrar, não. Vão não. Não vão, não. Serão derrubados tudo. O inimigo que virá vai saquear tudo. Vocês não vão ficar impunes. Se vocês acham que o dinheiro de vocês vai proteger vocês, que as mansões de vocês vão proteger vocês, que os lugares, os castelos de vocês vão proteger vocês, vocês estão enganados. Ninguém foge de se encontrar comigo. Sim, as injustiças que vocês fazem na terra hoje, oprimindo os pobres, fazendo loucuras aí dentro, vai cair sobre a cabeça de vocês. A começar aqui, do povo de Deus, o chamado Israel, o povo de Deus. Então quando eu leio isso aqui, eu não fico pensando lá nos que estão lá fora cometendo torpezas, não. Eu estou pensando em quem está aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, fazendo loucuras, roubando, estelionatos, mentindo, brigando, discutindo, políticas eclesiásticas malignas, perversas, uns destruindo os outros, irmãos odiando o outro, irmãos não se dando com o outro. Isso tudo é morte. Você nunca viu uma religião cristã tão feia como tem sido nos nossos dias. Vai cair sobre a cabeça de vocês. Deus vai chamar cada um de vocês para um particular. Vocês estão achando que esse acúmulo de dinheiro seus de roubo, vendendo curas, vendendo ilusões, vai salvar vocês? Vai não. Não tem dinheiro, não tem riqueza que vai dar conta. Você pode tentar fugir para a Lua, para Marte, tentar encontrar vida lá em outro planeta, você vai ser visitado lá, sua maldade, seu pecado vai te achar. Vai ser destruída a casa de inverno e a casa de verão, e as casas de marfim, seus palácios, seus luxos construídos às custas da desgraça do outro. Olha, serão todos atingidos, vão ser todos destruídos. E quem está dizendo, Amós está falando, é o Senhor. Eu só estou sendo boca de Deus para dizer aquilo que está sendo dito. E o que Amós está dizendo aqui, eu estou transferindo para os nossos dias, porque é assim. É assim que vai ser. Porque se eu tenho uma nação como o Brasil, que produz o que produz, se eu vejo o meu povo morrendo de fome, algo está errado. Isso não agrada a Deus. Porque aquele que insulta um pobre, insulta o Deus que o criou. Porque não tem ninguém melhor que ninguém. Sua riqueza não te salva no dia do juízo, no dia do Senhor. Não tem como você fugir.
E você está acumulando dinheiro na terra para quê? Só para se satisfazer às custas da opressão do outro, da miséria do outro? Não, não vão ficar impunes. O profeta Amós está falando aqui agora nos nossos dias. E essa religião que está aí, fazendo as loucuras, adorando seus bezerros, seus gurus, essas religiões de massa que fazem estelionatos, que saqueiam as ovelhazinhas, que arrancam a lã das ovelhazinhas em plena estação de inverno, que arrancam tudo das ovelhinhas, esses vão penar. Não vão aguentar o chamado de Deus para um particularzinho. Eu quero orar com vocês porque é um texto difícil de engolir, mas é um texto para os nossos dias. Então aquiete seu coração, volte-se para Deus e não pratique injustiças na terra, porque o reino de Deus não é comida e bebida, é justiça, é amor, é poder, e Ele não se instala nos palácios, não se instala nas assembleias, não, se instala no coração. Se você crê em Jesus, persevera com Jesus, porque foi Jesus que disse que aquele que perseverar até o fim é esse que vai ser salvo, porque o mundo não tem nada de romântico mais, o mundo está morrendo, e para mim e para você que crê, o mundo morreu na cruz, lá está a nossa vitória, aleluia. Deus, obrigado por essa noite, por esse espaço aqui em que paramos para ler o capítulo 3 de Amós. Obrigado porque Amós está vivinho, Pai, falando nos nossos dias. Permita que muitos, Pai, tenham acesso à leitura de Amós, a ouvir as profecias de Amós. Permita que muitos agora, Pai, nesse instante, estejam ouvindo essa palavra, sendo curados por essa palavra. Então ministra, Pai, ministra. Aqueles que um dia te conheceram, em que o Senhor os tirou do mundo, do tacão de Faraó, o diabo, libertando-os desse Egito mundo, Pai. E hoje perderam o amor, a esperança, perderam o prumo do Evangelho de Jesus. Traga-os de volta. Permita que eles caiam em sensatez e creiam, e voltem ao primeiro amor e se arrependam. E aqueles que estão, ó Deus, adormecidos nos seus pecados, negando o Senhor, a cruz do Senhor, ó Deus, tem misericórdia deles. Salva, Pai, esses que estão dentro das igrejas, religiões, templos, ó Deus, ainda vivendo cheios de camadas na alma, cujo véu da religião, da ignorância tem tapado os olhos deles. Tire essas camadas, Pai, para eles enxergarem a luz do Senhor, a glória do Senhor na face de Cristo. Salva a igreja que está aí. Traz os teus filhos de volta ao primeiro amor, a leitura simples do Evangelho, a prática da bondade, da misericórdia, do caminhar juntos uns com os outros, perdoando e sendo perdoados, curando e sendo curados. Trata conosco, trata comigo, nossos filhos, não deixe-os distantes do Evangelho, não, traga-os para a presença do Senhor, porque de que adianta ganharmos o mundo e perdermos a alma? Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, e o Senhor é sempre propício a essa terra coração que se arrepende e volta do céu, e olha para o Evangelho e crê de todo o coração. Que teu Espírito nesse instante visite cada casa, console quem está pranto e luto. Que o Senhor visite cada casa e destrua as cadeias, as armadilhas de Satanás, as maldições do inferno, que o Senhor destrua. Que o Senhor visite cada coração e cada casa e levante o que está abatido, aquele que está enclausurado, aquele que está sem esperança, aquele que está ansioso, panicado. Levanta-o, Pai, para enxergar a beleza da vida, da criação, da salvação em Cristo e serem salvos. Visita cada casa, cada coração e toca aquele que está doente.
unge aqui teu azeite da cabeça aos pés, e que toda enfermidade agora saia em nome de Jesus, que toda angústia de morte saia agora em nome de Jesus, que toda culpa que martiriza subjetivamente cada mente, cada coração, seja arrancada agora em nome de Jesus, que cada um tome posse do perdão do Senhor agora em nome de Jesus e sejam curados. É assim que eu abençoo, Pai, cada família, cada alma nesse instante que está orando conosco, porque eu sei que sobre nós está a bênção do Senhor, e eu sei que sobre nós está o sangue do Cordeiro que nos protege e nos guarda do maligno. É em nome de Jesus que nós agradecemos os milagres. Amém, amém e amém.